Muitos assuntos em pauta vêm gerando discussões, inclusive sendo capas de grandes jornais. Alguns desses temas, como economia, tributação e ICMS, ganham espaço todos os dias. O Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, e diversos tribunais do país têm aberto precedentes para que consumidores peçam a exclusão de tarifas de transmissão e distribuição de energia elétrica da base de cálculo de impostos estaduais. O fim da cobrança do imposto pode render às empresas economia de 7 a 10% nas contas de luz. Outro tema polêmico são as leis que vêm sendo votadas, como a redução de maioridade penal. É um tema que se fala muito todos os dias. A grande maioria da população se mostra a favor da redução, com argumentos como: a maior parte da população é a favor da redução, porque adolescentes de 16, 17 anos já têm discernimento suficiente para responder por seus atos. A impunidade de menores gera apenas mais violência, entre outros. E a sua opinião, qual é? Rodrigo Moraes nasceu em 1984 em Itu, no interior de São Paulo. Formado pela Faculdade de Direito de Itu, é evangélico e missionário da Igreja Mundial do Poder de Deus. Em 2010, tornou-se destaque no campo político por ter sido eleito o deputado estadual mais jovem nas eleições daquele ano, com mais de 124 mil votos. Foi reeleito em 2014 para o seu segundo mandato em São Paulo, com 153.740 votos. Sua atuação parlamentar é voltada em defesa do social, da saúde e da educação. Na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Rodrigo Moraes tornou-se membro efetivo da Comissão de Constituição e Justiça e também da Comissão de Educação e Cultura, apresentando projetos de lei, requerimentos, moções e indicações, além de conceder pareceres opinando sobre os projetos que tramitam no Legislativo paulista. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E hoje nós recebemos o deputado estadual Rodrigo Moraes, do PSC de São Paulo. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Prazer receber você aqui, poder bater um papo aí sobre política, sobre os problemas do nosso estado, como anda o nosso estado, a legislação, como o estado de São Paulo tem se portado e reagido a esse impasse econômico, essa crise, podemos chamar econômica, que o país, infelizmente, vem atravessando. Né? Bom, pastor Denis, boa noite, né? Boa noite a todos os telespectadores, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito feliz e agradeço o convite de poder estar aqui com o senhor no programa Ponto de Equilíbrio e poder falar um pouquinho da política. Eu que estou agora no meu segundo mandato, eleito pelo PSC, pelo Partido Social Cristão, ali na Assembleia Legislativa, acompanhando os projetos de lei e vendo esse momento difícil que nós estamos atravessando, né? Nós estávamos até conversando aqui um pouco antes de iniciar o programa e falando sobre a questão da arrecadação, que caiu muito no nosso estado, né? A expectativa que nós torcemos para que no segundo semestre possa melhorar, mas a gente vê que as dificuldades têm sido grandes. Mas nós estamos lá lutando, fazendo leis e também dando apoio para que o governo possa realmente se equilibrar e nós possamos aí, nesse próximo semestre, no próximo ano, ver o nosso país voltar ao crescimento que precisa, né? Infelizmente é verdade, isso tudo abalou um pouco a economia. São Paulo, como carro-chefe da economia, ele sofre como todos os outros e a economia acaba se retraindo. E a arrecadação de ICMS, recentemente até saiu uma pesquisa, teve uma queda até acima da esperada, mas isso em função também da retração do governo federal. Lógico, é um efeito dominó, né? A partir que lá em cima começa a ter uma queda, um desequilíbrio, acaba desequilibrando todos os estados, né? E aqui em São Paulo, como o senhor mesmo relatou, aqui é o estado que é a locomotiva do país, né? Eu estive visitando algumas cidades onde tem grandes empresas e ali a gente acompanhando os números, infelizmente, de demissões, né? As férias coletivas, né, que tem acontecido nas montadoras e levando essas reivindicações ao governo do estado, né, até para ver se a gente consegue, num conjunto, algum projeto que possamos. Nós sabemos que a arrecadação caiu, mas a gente tem que buscar um equilíbrio
para que as empresas também não possam estar fazendo essas, né, essas pessoas estar perdendo essas demissões em massa. Exagerado, né? Número exagerado. Nós tivemos uma empresa que nós tivemos conversando que teve 700 demissões. Né? Então, são 700 famílias que hoje não têm o seu emprego. Né? Então, é uma situação complicada, mas nós temos ali na Assembleia Legislativa feito um trabalho com outros deputados, buscando aí mecanismos, formas, meios para estar conversando com o governador e a gente ver se consegue, aí dentro aqui do estado de São Paulo, criar aí legislações que não tragam impacto para o trabalhador. É isso que eu ia te perguntar, deputado. Como o governo do estado, é lógico que a gente sabe que a economia é regida pelo governo federal, mas como o governo do estado pode agir, simplesmente para não ficar sentado esperando, não, quando melhorar a gente vai ver. O que o governo do estado pode fazer agora para ajudar a empresa, o trabalhador? Tentar reduzir a carga tributária e buscar algum incentivo, né? Algum incentivo para que a empresa possa, dentro do seu orçamento, se equilibrar e evitar as demissões nesse momento que nós estamos passando de dificuldade, né? Nós temos falado muito lá na tribuna da Assembleia Legislativa e fazendo até um apelo para o governo federal, né? Porque já que tem que fazer algum ajuste, que se faça na própria casa, né? Nós vemos aí tantos ministérios, tantos cargos de assessoramento. Tem que começar, acho que, o corte por aí. Mas então, deputado, quando a gente traz o pessoal ligado ao governo, os partidos que apoiam o governo, PT, alguma área do PMDB, eles falam, não, mas nós estamos fazendo esse corte na carne. Mas quando a gente traz qualquer outro político que não esteja na base do governo, fala, não, olha, não está fazendo, não. O corte está indo, a conta está indo para o trabalhador. Qual é a realidade aí do fato? O governo realmente não mexeu na estrutura dele, que é cara, é lerda, é improdutiva? Nós não temos visto isso, porque eu não vi nenhum ministério até agora se ajuntar com outro. Porque nós temos ali vários ministérios, vários ministros que a gente vai em Brasília no mesmo prédio. Tem condições de fazer uma junção ali e trabalhar em conjunto, como já foi no passado, né? Foi a partir do governo Lula que os ministérios foram aumentando, né? Até por uma questão de que, como a economia estava indo muito bem, o presidente da República achou viável aumentar os ministérios para poder organizar melhor, né, a questão governamental. Mas hoje, na situação que nós estamos vivendo, é diminuir despesa, diminuir custo, né, para que a máquina possa desenvolver e ajudar as empresas, as grandes empresas que precisam hoje desse apoio e trazer para o país a confiança, né? Para que os investidores possam investir no país, possam acreditar, possam confiar, né? Porque o nosso país tão belo, tão maravilhoso, pessoas trabalhadoras, né? Nós temos uma condição muito boa e a gente fica muito triste de ver hoje a falta de credibilidade que o país está atravessando, né? Principalmente coisas que a gente vê no exterior, isso que o Brasil está passando hoje, lógico, em função até de escândalos, etc., de corrupção, mas todos os países já passaram por isso. Eles fizeram a lição de casa no quê? Espera aí, está uma situação difícil? Vamos primeiro, antes de eu cortar qualquer coisa do trabalhador, inventar imposto novo, eles enxugaram a máquina administrativa. Que é o correto. Eles fizeram a lição de casa. Não, peraí, vou enxugar, vou ver onde eu estou gastando muito, onde é que dá para economizar, isso aqui eu vou segurar. Daqui para frente vamos estabelecer uma outra estratégia. Infelizmente, no Brasil, a gente nota que está acontecendo ao contrário. Primeiro se criou, necessário ou não cabe aqui a nós questionarmos agora a participação do ministro Levi, mas primeiro se criou um imposto novo, depois se aumentou a carga tributária, depois se cortou algumas garantias do trabalhador. Mas ninguém fala de enxugar a máquina. E essa é uma questão que tem que ser abordada, tem que ser discutida, né? A gente vê o presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, né, colocando os projetos em pauta. Eu vejo que o Congresso Nacional melhorou muito a produtividade, né? Que isso reflete até na Assembleia Legislativa, porque aqui também nós temos o presidente da casa aqui, que é o deputado Fernando Capês, que é um grande promotor, né? Trabalha muito na área aí do judiciário, e a gente vê que a Assembleia Legislativa também melhorou a sua produtividade, né? Porque a gente muitas das vezes entra com uma expectativa
que é apresentar projeto, sessão plenária, debater, discutir, porque né, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional é uma casa de debates. Lá se reúnem vários deputados que defendem, né, as suas bandeiras e ali há a divergência muitas das vezes, mas que tem que chegar num consenso, que é o voto ali no plenário, e ali se decide os rumos do país, do estado, do município. E eu vejo que a Câmara tem se mobilizado muito. Sessão na segunda-feira, sessão na quinta, terça e quarta, que já era a rotina ali, e projetos importantes. A maioria dos deputados que vêm aqui estão falando exatamente isso daí que o senhor está comentando. Agora está se trabalhando como se nunca trabalhou. Projetos polêmicos. A gente vê aí a questão da redução agora da maioridade penal, né? A gente vê muita gente defendendo contrário, outros defendendo favoráveis. Eu até fiz uma pesquisa no meu Face e 90% foi favorável à redução. Eu também demonstro essa minha posição também favorável. Lógico que teve alguns que me questionaram, daqui a pouco vai ter que reduzir para 15, 14, para 13, para 11. Eu acredito o seguinte, que se a pessoa tem o direito de votar aos 16, também tem o dever de saber dos seus atos. E a partir do momento que se executa uma pessoa, que se assalta, que se comete um crime, ou que é utilizada para repassar drogas, aquele adolescente sabe que é errado. E mesmo assim, ele executa influenciado por outro, às vezes por um maior. Até por saber dessa impunidade, por um menor de 18 anos. Quem sabe que vai para a Fundação Casa, depois aos 18 anos é liberado e sai com a ficha limpa. Então, eu acho que realmente tem que ter penas mais duras. Ótimo o senhor ter falado isso. Vários deputados que também estiveram aqui concordam com isso, é a pergunta que eu faço. Independente, acho que de ser favorável ou não à redução da maioridade penal, a gente precisaria discutir a legislação brasileira. Sim, por quê? Se com 18 anos ele é condenado a 20 anos de cadeia, pela essa legislação fraca, frouxa que tem no Brasil, que foi feita lá há 30 anos atrás, que todo mundo falou, todos os especialistas, o senhor é novo, mas eu já estava terminando a faculdade nessa época de Direito, todos os especialistas falaram, essa lei de execução aqui que vai dar progressão de regime vai gerar a longo prazo caos no Brasil, de violência. E que foi o que aconteceu. Aconteceu, tá aí. Por quê? O camarada é condenado a 20 anos, depois de 2 anos ele está na rua. Vai ter os benefícios, né, que a própria lei... E é a lei, não é o juiz que coloca, não, é a lei. Agora, se fala, vamos reduzir a maioridade, vamos passar de 18 para 16, ok. Mas nós vamos jogar então com 16 ele na cadeia também, e depois de 2 anos ele vai estar na rua de novo. Lógico. Eu acho que seria o momento da gente discutir essa legislação, porque senão nós vamos prender mais, como aqui tiveram comandantes da Polícia Militar que falaram, a polícia nunca prendeu como agora. Nunca. Os índices estão lá em cima. Só que está todo mundo por um tempo na rua porque a lei, não é porque fugiu não, porque a lei manda. E haja presídio, né? E com um custo altíssimo para o Estado, né? Eu acredito que a legislação ela tem que ser revista, nós temos que olhar o tipo de crime que é cometido e também trabalhar de forma preventiva. Nós temos feito um estudo, e eu tenho levado isso para o governador Geraldo Alckmin, que eu faço parte da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa. E nós temos ouvido aí, percorrido algumas escolas, e temos visto que o nosso sistema educacional, até infelizmente para criar um mecanismo para que aí fora, nos outros países, olha, o Brasil, a faixa etária daqueles que estão, né, em nível superior e tal, tem uma porcentagem grande, mas tem muitos que estão hoje com 12, 13, 15 e não sabem ler, não sabem escrever, né, devido... Com 15 anos de idade. Com 15 anos de idade, porque vai na escola, marca a sua presença, mas não respeita o professor, infelizmente, é mal pago no nosso estado, nós temos defendido agora aí, nós vimos aí as manifestações. Tem uma greve de 70 e poucos dias, né? Eu me manifestei, né, favorável aos professores, eu fui procurado por uma comissão da POSP, que é o sindicato, né, dos professores, manifestei o meu apoio favorável para que eles possam realmente ter um reajuste, porque eu sou novo, tenho 30 anos, mas eu estudei em muitas escolas públicas. E na época que eu estudei,
professor tinha respeito, ele chegava para o aluno, os pais respeitavam os professores. Hoje, qualquer fato que acontece dentro da escola, os professores são culpados, são condenados e o aluno... Ao invés do pai repreender o filho que está errado, ele vai reclamar com o professor. Vai reclamar com o professor. Então, eu acho que nós temos que também analisar esse quadro, criar mecanismos para que nós possamos, dentro das escolas, trabalhar de forma preventiva e demonstrando para as crianças, para os adolescentes, né, os benefícios que tem de ter uma boa formação, de se preparar para o mercado de trabalho. Hoje nós temos aí as FATECs, as ETECs, que preparam o jovem para o mercado de trabalho e que muitas das vezes não são valorizados pelos próprios alunos. Às vezes tem alguns que querem entrar e não conseguem. Às vezes o de escola, aquele que estudou em escola particular, acaba tendo esse benefício. Então nós temos que mudar um pouco essa regra do jogo, da educação. Nós temos atuado com alguns projetos e temos feito um trabalho muito intensivo. Eu tenho visitado aí as diretorias regionais de ensino, conversado com muitos professores, para que a gente possa realmente ver o mecanismo apropriado, para que a gente possa tentar mudar essa progressão que existe hoje nas escolas de você aprovar o aluno e o aluno não ter condições de ser aprovado. Eu acho que tem que ter uma rigidez maior nessa questão. Todos os países, né, deputado, que sofreram aí perceberam um grande crescimento, fizeram uma revolução, cresceram, passaram a ser países potências, pode fazer pesquisa, passaram por um processo, primeiro, de reestruturação da educação e depois por trabalho. E a cultura é importante para a vida pública. Hoje, a gente tendo uma população que realmente questione os políticos, que acompanhe o trabalho dos políticos, que possam dar sugestão. Eu tenho visitado aí muitas comunidades e falado para as pessoas, olha, está aqui os meus contatos, está aqui um informativo dos primeiros 6 meses do que a gente tem feito. Vocês liguem, mandem e-mail, contribuam para o mandato do parlamentar. Porque se o deputado, o vereador, o prefeito quer errar menos na sua gestão, na sua administração, ouça a população. Vai errar menos, porque vai poder a população contribuir, participar. Olha, deputado, esse não é o caminho coerente. O que a gente está precisando é isso. Como a gente vai construir creche num lugar que está precisando de posto de saúde? Como que a gente vai saber isso? Através de conversar com as pessoas. O político está próximo do povo. A participação popular, né? Não é só procurar na hora do voto. Não só na hora do voto, mas o político tem que estar próximo, mas a população também tem que se interessar pela política. Ela tem que querer participar. Eu fico até às vezes meio constrangido, que às vezes eu vou em algumas escolas aí e a gente pergunta, né? Olha, quem tem o desejo de ser político aqui um dia? Aí a gente vê o índice negativo, a gente fica triste. Por quê? Porque a gente acredita e sabe que a política sempre vai existir. O que nós temos é que lutar para que bons políticos estejam lá participando, que tenham vontade de trabalhar, que tenham vontade de contribuir para com a sociedade, para com a população, olhar por aqueles que mais precisam. Né? Eu visito hospitais, tenho visitado muitos hospitais. Hoje mesmo, era 4h30 da manhã, eu estava no telefone, né, conversando com uma senhora que teve o seu filho atropelado por uma moto, sofreu um acidente de moto e estava jogado no corredor do hospital. E que, então, infelizmente, é um fato corriqueiro hoje em dia. Corriqueiro, mas que nós não podemos aceitar. Aí eu ligando para o secretário de saúde, para o diretor do hospital, mostrando, e ele estava numa situação meio grave, entendeu? Mas não seria necessário ter um agente político. Isso já devia ser um mecanismo normal, uma obrigação. Todo mundo paga os seus impostos. Então a gente não pode aceitar certas situações, mas também o povo tem que saber o seguinte: bom, o meu voto é uma ferramenta importante. Então eu vou escolher bem os meus candidatos. Vou ver as propostas, vou analisar o perfil, para que nós possamos sim ter pessoas comprometidas e que possam trabalhar de uma forma coerente, não de uma maneira de toma lá da cá,
mas de uma maneira para beneficiar a população. E cobrar o candidato, né, cobrar. deputado? Porque é muito eu fico assim extremamente preocupado quando eu vejo pesquisas, saiu uma agora recentemente, mais de 70% da população não lembra em quem votou para deputado federal ou estadual. Isso é 70%. É um fator muito grave, né? A ex-vereadora Soninha esteve aqui, ela é muito engajada em movimentos com jovens, etc. E eu fiz uma pergunta a ela, ela falou que ela também nunca viu um processo de alienação tão grande do jovem com a política como ela tem visto hoje em dia. O jovem parece que ele tá querendo esquecer, se afastar da política. E não pode, né? Porque isso aí cria uma lacuna muito grande. Né? Aí a gente vê uns políticos, né, antigos, lógico que tem os seus valores, mas é importante também que a classe jovem participe. Eu me lembro, né, vejo por fotografias, que eu era menino na época, mais menino ainda, né? E o movimento das diretas. Direta já, panela lá na Praça da Sé. Os movimentos estudantis. Hoje a gente não vê nas escolas hoje alguém que possa mobilizar ali os alunos, os jovens a participar, a querer estar, né, contribuindo. Olha, vamos encaminhar um projeto de lei para que os deputados possam apreciar, ver se pode apresentar. Nós temos até o Parlamento Jovem, né? A gente escolhe, às vezes, alguns alunos e conversa para poder participar, trazer uma ideia do seu município, da sua cidade, mas a gente vê a dificuldade, infelizmente, que a gente tem de poder expressar para eles a importância que é eles poderem participar da política, porque, infelizmente, uma parte, vamos dizer, uma parcela da imprensa também acaba contribuindo para isso. Nós fizemos um movimento, nós lotamos as galerias da Assembleia, deputados federais, deputados estaduais, um movimento, uma frente em defesa da família. Convidamos a imprensa, as televisões de ponta, ninguém foi dar uma cobertura. Quando Eduardo Cunha veio de Brasília para estar na Assembleia Legislativa, para poder aproximar o Congresso Nacional do Estado de São Paulo, das forças políticas de São Paulo, aí foi meia dúzia, que eu também não tenho nada contra, cada um tem a sua opção sexual, existe o livre-arbítrio, lógico que a minha Constituição é a Bíblia Sagrada, então eu sigo aquilo que Deus deixou como mandamento, homem e mulher ali que forma a família, macho e fêmea. Foi lá uma meia dúzia e a Globo foi lá, olha, meia dúzia se beijaram lá nas galerias da Assembleia para fazer uma manifestação contra o presidente da Câmara dos Deputados, que é evangélico. Então, às vezes a imprensa valoriza alguns fatos e deixam de valorizar outros. Nós estivemos presentes na Marcha para Jesus, então, o nosso apóstolo Valdemiro Santiago, a bispa Francileia, a cantora Juliana, nós estivemos com mais bispos lá presentes, uma multidão, milhares de pessoas ali em defesa da família, né, adorando a Deus, levando o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, evangelizando. Aí as televisões é uma notinha pequena. Não teve, independente aqui, nós também nós não estamos apontando o dedo a ninguém. Lógico. Mas é fato, se você comparar em mídia, a gente tem estudo de mídia, quem trabalhou em comunicação sabe disso. A Marcha para Jesus não teve 10% da cobertura da mídia que teve a parada gay. Não teve, isso é fato. É estatístico, é só você procurar, você vai encontrar. Não estamos apontando o dedo para ninguém, criticando ninguém. Mas, realmente, tem setores, e eu falava aqui, conversei com o Boris Casoy há um tempo atrás, e outros jornalistas também, que falaram isso. Infelizmente, hoje, alguns setores da mídia, veja bem, alguns, parece que eles estão dirigidos a certo assunto. Se aquilo agrada, ele fala. Se não agrada, ele simplesmente omite. E são ações que nós ali, como políticos, como legisladores, estamos fazendo para o bem. Imagine, defender a família, defender os bons costumes, né? Lutar por uma sociedade mais justa, mais digna. E, às vezes, a mídia, isso ela deixa de lado. Prefere mostrar, né, fatos que são desrespeitosos até. Onde já se viu, a gente viu nessa parada aí, eles desrespeitarem, né, as igrejas, desrespeitarem não só o povo cristão, em geral, né? Nós fizemos até depois desse ato que eles
que eles agiram dessa forma, a gente foi até ao Tribunal de Justiça, né, conversar, mandamos um documento que nós fizemos, os deputados estaduais e deputados federais, né, que fazem parte dessa frente da família. Fizemos um documento para que a justiça possa tomar providências. Porque nós, quando queremos fazer um evento, nós não temos como contar com 1 centavo do poder público. E as paradas aí têm contado com dinheiro público. Deputado, e a história da Avenida Paulista? Então... Quer dizer, pau que dá em Chico não dá em Francisco lá. Eles podem parar, nós não podemos. Se eu quiser parar, tem que ser proibido para todo mundo ou tem que liberar para todo mundo. Essa é uma frente, é uma defesa que nós temos feito e nós temos levado isso até o prefeito Fernando Haddad, e junto com esse documento, porque foram mais de R$1.300.000. E a justificativa é porque é um movimento cultural. E as ações que nós temos feito, que as igrejas fazem para o bem e que muitas das vezes não tem, né, sem apoio nenhum do poder público e não tem o entendimento do poder público. Hoje mesmo, uma das nossas igrejas, a Igreja Mundial, estava sendo lacrada com a VCB, com documentação, simplesmente porque tinha um fator ali de prazo. Eles estavam mandando fechar a igreja, que graças a Deus não fechou. Não fechou porque o povo de Deus tem se mobilizado e tem colocado representantes para defender. Senão eles vêm com o rolo compressor e, infelizmente, acaba prejudicando e atrapalhando um trabalho social que ajuda, que recupera pessoas, tira das drogas, do crime. A custo zero para o Estado. A custo zero do Estado, porque... com doações ali da própria comunidade e muitas das vezes tem dificuldade, a maioria das vezes, né? Dificuldade de ter um auxílio do poder público. Só para se ter uma ideia, eu conversava aqui com um especialista em direito penitenciário, ele me falou o custo do preso por mês no Brasil está chegando a R$7.500. Um preso custa por mês para o Estado R$7.500. É porque tem as bolsas, né? Hoje, por exemplo, se a esposa de um preso fica grávida, ela já tem direito a ter uma bolsa para poder ter um auxílio para o filho, para a filha, de escola e etc. Então, quer dizer, esse custo, os benefícios, às vezes, né, são grandes. Aí até a família, às vezes, prefere, fica aí, porque você está ajudando a sustentar. Fora, o negócio está complicado, tá mais feio do que aí. Aí. Mas a gente tem visitado muitos presídios, até o apóstolo teve num esses dias aqui em Guarulhos, levando uma palavra, né? A gente viu a emoção dos presos, muitos ali arrependidos dos seus crimes, né? E que estão isolados muitas das vezes ali da sociedade, né? E que querem voltar, retomar a sua vida, trabalhar dignamente e às vezes tem dificuldade. A partir do momento que a pessoa chega numa empresa para ser contratada, vê que já foi preso, os antecedentes, cria uma dificuldade. E nós temos na igreja recebido muitas pessoas que, né, deixaram o crime, deixaram os presídios e hoje têm sido abençoadas por Deus e têm conseguido, né, retomar a sua vida junto à sociedade e têm contribuído, têm ajudado. Esse é o trabalho que as igrejas, independente de placa, têm feito no país e que têm ajudado e muito. E nós lá na Assembleia Legislativa temos defendido, temos lutado, né, pela família, pela obra de Deus, por projetos que possam beneficiar, né, o trabalho evangelístico, não só no presídio, mas também nas escolas, também nas associações, né? Então nós temos lutado por isso porque nós sabemos que para que nós possamos ter uma sociedade melhor, o povo precisa estar conhecendo a palavra de Deus. Deputado, queria agradecer mais uma vez a sua presença, colocar à sua disposição um recado que o senhor queira passar, algo que eu não perguntei. Por favor, fique à vontade. Eu agradeço, pastor Denis, sempre o carinho, o respeito, né? O senhor sempre que tem estado junto conosco ali nessa luta, junto também com meu pai. Queria até mandar um abraço para ele aqui também, o missionário José Olímpio, que é deputado federal. O senhor tem estado junto conosco ali, visto as lutas, né? O senhor que sabe das dificuldades como advogado, como também
pastor desse ministério. Então eu queria deixar aí o nosso abraço para o senhor, agradecer o carinho, agradecer o convite e deixar os meus contatos aqui para as pessoas que nos assistem agora. Se tiverem alguma sugestão, quiserem entrar em contato com o Rodrigo Moraes, né? O nosso site é o www.deputadorodrigomorais.com.br www.deputadorodrigomorais.com.br. Lá tem o telefone, lá tem como mandar e-mail, tem como entrar em contato conosco e nós teremos o maior prazer de poder estar recebendo lá no nosso gabinete, no nosso escritório e poder estar conversando com a população, com as pessoas e lutar para que o nosso mandato, nesses 3 anos e meio que nós temos de mandato pela frente, possamos aí, com a graça de Deus, Deus nos abençoando, nos orientando, fazer um bom mandato para ajudar aí a contribuir para o bem das pessoas no nosso estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor. É um prazer receber o senhor aqui. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.